Estamos no segundo vídeo de um ensinamento importante da carta que o apóstolo Paulo escreveu à comunidade de Éfeso, capítulo 2. Nós paramos no versículo 15, que diz que Jesus Cristo aboliu na própria carne a lei, os preceitos e as prescrições da lei de Moisés. Deste modo, ele queria fazer em si mesmo dos dois povos, as nações pagãs e os judeus, uma única humanidade, um único povo novo, pelo restabelecimento da paz, uma unidade entre judeus e pagãos, para adorar o único Deus verdadeiro, que começou lá com Abraão. Nós falamos de um povo escolhido por Deus para representar seu nome em toda a terra. Abraão, Isaque e Jacó e os patriarcas. Versículo 16. E reconciliá-los ambos com Deus, reunidos num só corpo pela virtude de sua cruz, aniquilando a inimizade. Então, o versículo 13. Versículo 16. Aniquilou a inimizade. Então, foi na cruz do Calvário que isso aconteceu. Aboliu tudo que era relacionado ao culto, à adoração de Deus, por meio de obras e preceitos da lei, rituais, cerimônia sagrada com sacrifícios de animais. E muitas das leis e preceitos do Antigo Testamento, sim, ali foram abolidas. Então nós precisamos saber e entender o que não foi abolido, o que não foi revogado do Antigo Testamento, da lei de Moisés, o que foi estabelecido, qual os mandamentos da lei que foi estabelecido do Antigo Testamento ao Novo Testamento, o que foi agregado, o que ele aboliu, o que ele não aboliu. Então estamos revelando, ensinando a você, interpretando a palavra de Deus, do que desapareceu. Na época, tinha o templo, e os sacerdotes e os levitas, que eram da família de Arão, estavam lá. Sumos sacerdotes, a família dos sacerdotes, a época de Jesus ainda e dos apóstolos. Tudo isso vai desaparecer no ano 70, com a destruição do templo, quando não será reconstruído outro templo. E já se passaram 2000 anos e não temos outro templo. Nunca mais foi reconstruído um outro templo para se oferecer sacrifícios de animais. Mas foi erguido um terceiro templo, um templo vivo e no espírito, um templo espiritual, cuja base, o fundamento é Jesus Cristo. E os alicerces são os apóstolos e os profetas. Os apóstolos de Jesus Cristo. É uma construção não visível aos olhos da carne, mas invisível, mas sim visível aos olhos do Espírito, pela fé. Um novo templo espiritual que é a igreja, o cristianismo. Cristianismo, que começou com Jesus e com os apóstolos. Fundamento, pedra principal, Jesus Cristo. Um edifício que foi construído e foi sendo edificado, agregando cada judeu e cada pagão que abraçava a sua fé em Jesus Cristo, professava como Messias, entrava na construção desse templo vivo, cujo Espírito é Deus. O Espírito é Deus que faz morada, habitação no coração daqueles que têm a fé, no coração do crente, do fiel. Vamos para o versículo 17 desse texto. Veio para anunciar a paz. Jesus Cristo veio para anunciar a paz, a unidade. A vocês que estão longe e aos que estão perto, a paz àqueles que estão perto. Portanto, versículo 18. Portanto, é por ele, isto é, por Jesus Cristo, que ambos, tanto judeus como pagãos, temos acesso junto ao Pai, a Deus, no mesmo Espírito. Agora, o versículo 19 também é de grande relevância, porque há tanta separação nos dias de hoje, tantas divisões entre pentecostais e evangélicos, e mesmo na igreja mãe, na igreja principal, que é a igreja católica, apostólica romana. Essa é a igreja que nasceu com Jesus e o apóstolo, está até hoje aí.
Não existiria igreja evangélica, não existiria igreja protestante se não houvesse a igreja católica, porque eles saíram da igreja católica. Protestantismo, os evangélicos, eles saíram da igreja mãe. Se não existisse igreja mãe, a primeira igreja, que é a igreja nascida com... não existiria nenhuma outra igreja. Vocês estão entendendo? Então, ela existe e está aí até o dia de hoje. São a maioria dos cristãos. Mas há uma divisão entre eles, mas uma divisão muito maior entre os pentecostais, protestantes e evangélicos. Muito maior. Então, aqui, ele nos ensina, o apóstolo Paulo, e a palavra do apóstolo é palavra de Deus, não é palavra dele. E aqui nos vai ensinar o que é a verdadeira igreja de Cristo. A verdadeira igreja de Cristo. Quem é Jesus Cristo? Não só para eles, mas para nós hoje. É católico? Jesus Cristo é evangélico? Jesus Cristo quem é? É judeu? Não. Jesus Cristo é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele não é católico, ele não é pentecostal, não é evangélico. Ele não é judeu. No Espírito, Jesus Cristo, ele é um só, o Filho de Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que está à direita do Pai. Que tudo governa, tudo sustenta pelo poder de Deus, seu Pai. E aqui está a descrição da verdadeira igreja, espiritual. Espiritual. Não é um nome ou alguém com um título CNPJ que vai garantir para você a salvação eterna, a santificação, a purificação, o novo nascimento, o batismo na água, no Espírito. Não, não é uma denominação, não é um nome, uma religião, porque Jesus Cristo não é uma religião. Ele não é, Deus não é uma religião, nunca foi. Então, meus irmãos, independente de que igreja você é ou pertence, denominação, dessa ou daquela outra, você vai saber aqui, agora, o que é a verdadeira igreja de Jesus Cristo. Versículo 19. Carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 19. Consequentemente, já não sois hóspedes. Então, ele está dizendo que vocês pagãos, que está falando da comunidade pagã de Éfeso, há cristãos que vieram do paganismo, da idolatria, e se tornaram cristãos pela fé em Jesus Cristo. É a eles que Paulo está falando. Se converteram, foram batizados na água e no Espírito. E ele diz, consequentemente, já não sois hóspedes, nem peregrinos, mas vocês são concidadãos dos santos, membros da família de Deus. Veja que versículo lindo e importante para quem é cristão hoje, um verdadeiro cristão. Vou até repetir para que grave isso no seu coração. Palavras tão sublimes, palavras de Deus. Consequentemente, já não sois hóspedes nem peregrinos, sois concidadão dos santos, membros da família de Deus. Você que abraçou a fé em Jesus Cristo, foi batizado na água e no Espírito, nasceu de novo. É um justo, é alguém que cumpre, pratica os mandamentos de Deus. Você é um concidadão deles, dos santos. Você é da família de Jesus Cristo, família de Deus. Você não é só um peregrino na terra de Israel. Não é só um estrangeiro ali fazendo uma peregrinação. Você foi chamado, você foi escolhido a ser da família de Deus. Um cidadão, um filho e uma filha, um amigo, uma amiga, um parente. Sim, um parente íntimo, próximo, como os apóstolos Mateus, Tiago, Pedro, João, Tomé, Felipe, André, todos os discípulos, verdadeiros cristãos. Vou citar um exemplo como um hotel mais luxuoso do mundo. Tem hotéis no estrangeiro que são muito luxuosos e a diária é muito cara. Nós que somos pobrezinhos financeiramente, eu digo, não conseguiríamos pagar uma diária de mais de 100 mil reais diária num hotel de luxo, esses hotéis mais caros do mundo. Diárias de mais de 1 milhão, tem hotéis, suítes,
de mais de R$ 1 milhão, mais de R$ 1 milhão diário. E tem tantos outros, 40 mil, 50, 60 mil, 80 mil a diária de um hotel. Como nós, simplesinho, financeiramente eu digo, poderíamos passar uma diária no hotel desse, só gente trilionária, bilionária, milionária. Vocês estão entendendo? É muito luxo, muito conforto. Então, é como se você fosse num desses hotéis, vamos citar lá em Dubai, por exemplo, lá em Dubai, aquele hotel que as torneiras, aqueles quartos que é de primeira classe, os mais caros, torneiras de ouro, tudo que é de metal é de ouro, coisa mais linda, luxuosa, você pode ver isso através da mídia. Ver é uma coisa, mas estar lá é outra, a sensação. Suponhamos que você vai até esse hotel e você agora é um concidadão dessa família. Você é um dos que pertence a esse hotel. Você agora foi trazido e chamado e escolhido como, não como um estrangeiro, um hóspede para esse hotel, mas você ali não vai pagar nada, é de graça. Você pode ir, dormir, comer e beber, estar com eles lá naquele hotel, sair e entrar a hora que você quiser. Ter tudo de graça. Veja a fortuna diária, você não paga mais. Agora, você não é um hóspede, um estrangeiro, que está ali pagando diária de 100 mil, 200 mil, dependendo do hotel, mais de 1 milhão. Irmãos, agora você foi escolhido. Você é um cidadão dos santos, das coisas sagradas, de uma esperança, de uma recompensa que é muito melhor, muito superior a do que esses hotéis mais caros, suítes mais caras do planeta. Então você vai lá e você faz parte da família, não paga nada, tudo é de graça. Estou citando esse exemplo de uma realidade não só futura, mas atual, no Espírito de Deus. Você que é um cristão verdadeiro e sincero, é um espírito que vive a espiritualidade de Abraão, de Jesus Cristo, dos apóstolos, que guarda verdadeiramente o mandamento de Deus no coração, que ama verdadeiramente o próximo, entende, aprendeu, compreende o que é amar o próximo e põe em prática. Não é um ouvinte da palavra, como muitos são ouvintes da palavra. Pregam, ensinam, mas não vivem a palavra, não cumprem a palavra. Não é desses que estou falando. Estou falando daqueles que são sinceros, verdadeiros. Dos que ouvem e põem em prática a palavra. Seja você uma liderança, um líder de algum ministério ou pessoas mais simples, que se sentam nos bancos das igrejas, mas que amam a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a você mesmo. Que tem caridade fraterna, que é hospitaleiro, que sempre está com disposição em perdoar e é humilde, sempre pede perdão. Humilde, revestido de humildade. Então você é um cidadão. Você não é mais um hóspede, um estrangeiro. Em Jesus Cristo, pela fé, você é um filho de Deus, faz parte da família de Deus. E quando você morrer, quando você partir deste mundo, sair desse teu corpo, que um dia vai ressuscitar com a volta de Jesus Cristo, sim, ele vai voltar. Mas, enquanto ele não volta, você vai partir. E quando você partir, haverá o quê? Lá no reino dos céus, uma festa, uma recepção magnífica, excelente. Porque você cumpriu, guardou os mandamentos de Deus. Porque você é um verdadeiro filho de Deus. Você é um cidadão do céu. Você é um amigo, uma família de Jesus. Como Jesus disse, aqueles que fazem a vontade do meu Pai, que está nos céus, esses são meus parentes, meus amigos, minha família. Você está entendendo? Olha a importância desse versículo 19, Efésios 2:19. Vamos para o terceiro vídeo, que é muito importante esse texto aqui de Efésios. Amém?